Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Se você de casa gosta do nosso canal, quer ver o nosso canal crescer e ser divulgado, deixa aquele like porque vai ajudar muito. Se você não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo à nossa família. No vídeo de hoje só vai deixar o like o torcedor do maior time de Minas Gerais, o time que tem 6 Copas do Brasil, 4 brasileiros e 2 Libertadores. Mas se você aí de casa torcer para o time sem bicampeonato, que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Tem uma notícia quente para vocês que acompanham o nosso canal. Segundo informações, o Cruzeiro procurou o Corinthians a pedido do Enderson Moreira para saber as possibilidades de contar com a cria da base do Corinthians, Janderson. Para quem não conhece o Janderson, ele foi revelado há pouquíssimo tempo lá de Joinville, surgiu no Joinville, agora está no Corinthians, é um jogador velocista, é um jogador que gosta muito do 1 contra 1, é um jogador que parte realmente para cima dos jogadores e por isso ele até chamou muita atenção no ano passado quando surgiu no Corinthians, principalmente nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Para quem não conhece ele também, é um jogador que gosta de atuar pelas beiradas do campo, principalmente na ala esquerda, onde ele tem a opção de puxar para dentro e bater para o gol. A informação, galera, não é minha, ela foi publicada em primeira mão pela Rádio Transamérica. E agora resta saber se Thiago Nunes, treinador do Corinthians, irá realmente abrir mão do seu jogador para liberar ele para o Cruzeiro, o que eu acho até um certo momento, se o Thiago Nunes, claro, tem outras opções, mas vamos combinar, o elenco do Corinthians não é tão grande assim para ele ficar liberando o jogador por empréstimo, não. O Janderson é uma boa opção, sim, e por isso eu acho até complicado a saída dele, o Thiago Nunes liberar ele de graça, porque, em definitivo, ele não vem para o Cruzeiro. Ele também está na mira do Rio Ave de Portugal, que tem esse interesse, tem fazendo sondagens pelo jogador, mas não fez nenhuma proposta oficial por ele ainda. Por isso o Cruzeiro tenta o empréstimo do jogador. Do Rio Ave de Portugal, apenas sondagem, nada oficial. Natural de Barreiras, na Bahia, Janderson chegou ao time paulista em agosto do ano passado. Palavras dele quando chegou: eu jogo meu futebol, é ousadia e alegria. Não tem que me intimidar, eu não caio na pressão de ninguém. É o que eu gosto de fazer, jogar bola. Realmente dá pra ver nas palavras dele que é um jogador que gosta da ousadia, gosta do drible no futebol. E isso o elenco do Cruzeiro precisa realmente no ataque, principalmente, porque a gente não tem aquele cara que gosta de partir pro 1-1, que gosta do desafio do drible, não é mesmo? Vale lembrar, fui lá, pesquisei por que o Corinthians liberaria o Janderson por empréstimo, já que ele é uma promessa tão grande. Achei uma reportagem de poucas horas atrás do Meu Timão, site super conhecido em São Paulo por ser um dos maiores do Corinthians, e eles falam uma manchete toda sobre o jogador. É assim, vamos falar do Janderson, o que aconteceu com ele. Não venham me falar que ele sempre foi ruim, porque no ano passado, sempre quando entrava, ele dava uma fumaça no jogo. Até ganhou a posição no final do ano. Quem não lembrava dele jogando muito contra o Goiás, também contra o Fortaleza, fez gol contra o Atlético Mineiro e lembra até aqui no fórum que comparavam ele ao Dentinho e também ao Cebolinha do Grêmio. É um jogador que tinha uma expectativa muito grande, porque até mesmo quando ele foi revelado, galera, o pessoal falava: libera o Pedrinho, vende o Pedrinho logo pro Benfica, porque nós já temos o Janderson, não vamos precisar, vamos revelar outro jogador. E ainda esse ano ele começou bem, fez uns jogos bons contra o Santos, ele fez um gol na estreia do Paulista e foi dando até assistências, para o gol do Bozelli. Teve um bom início de ano, mas dos 10 jogos para cá, 10, 11 jogos, ele decaiu surpreendentemente. Ninguém esperava isso do Janderson, entendeu? É um cara que você tava botando expectativa muito grande nele, principalmente depois da saída do Pedrinho. No ano passado, o jogador fez no Brasileirão, fez 20 partidas, 2 gols, 1 assistência. Fez também 10 partidas pelo Campeonato Paulista e fez um gol. Na Copa Libertadores ele fez 2 partidas e na Copa Sul-Americana 1 partida. Neste ano, a primeira partida do Corinthians contra o Atlético, ele participou, não foi bem, mas é um jogador que participa. O Thiago Nunes utiliza ele, não é aquele jogador que a gente procura, que tá parado lá e ninguém quer mais saber dele. Para tirar o jogador do Corinthians não vai ser fácil. Gosta da possibilidade do Janderson? Gosto, até gosto, mas não gostaria de tirar a oportunidade do Caio Rosa, não gostaria que tirasse a oportunidade do Stênio e também do Wellington, que tem características parecidas com a desse jogador, para trazer o Janderson. É um bom jogador?
pode sim até ser um bom jogador, mas não acho que são melhores do que a gente tem aqui. Eu acho que o Wellington e o Stênio têm mais potencial do que o Janderson. Então prefiro que o Cruzeiro comece a valorizar os jogadores que tem no seu elenco do que ficar valorizando vitrine para o Corinthians, para que no ano que vem o jogador vá embora e acabe saindo valorizado e os jogadores do Cruzeiro ficam aqui parados porque eram reserva dele. Claro, hipoteticamente. Seguinte, nação, o Cruzeiro está muito perto de anunciar a saída de 2 jovens jogadores, 2 novas promessas do Cruzeiro que nem sequer tiveram a oportunidade de estrear no profissional e já estão saindo. Não gosto desse tipo de negociação, de mandar jogador embora sem sequer estrear. Foi o que aconteceu com o Gabriel Brazão, por exemplo, que é uma das maiores promessas do gol do Cruzeiro, nem sequer estreou pelo profissional e já saiu. O Cruzeiro está perto de negociar 2 jovens em definitivo com o futebol de Portugal. O zagueiro Jonathan e o lateral esquerdo Matheus Pereira despertam o interesse de clubes do país europeu e devem deixar a Toca da Raposa em breve. O Estoril fez uma proposta pela contratação de Matheus Pereira, lateral esquerdo de 19 anos. Titular na disputa da Copa São Paulo deste ano e até mesmo marcou um gol. E o jovem está perto de se transferir para a equipe, o Estoril de Portugal, equipe da primeira divisão. Pelo menos na última vez que eu conferi o campeonato português, ele estava na primeira divisão. O Jonathan Monteiro também estava entre os titulares dessa Copa São Paulo e o defensor despertou o interesse do Portimonense e negocia sua saída da Toca da Raposa rumo a Portugal. Os modos da negociação não são revelados pelas partes. Há tentativa de manter os detalhes da transação em sigilo, mas os clubes tentam uma parceria sem envolver compensação financeira. Eu vou citar essa parte aqui de novo, não é minha, do All Sport. Presta atenção, a tentativa de manter os detalhes da transação em sigilo, mas os clubes tentam uma parceria sem envolver compensação financeira. Eu tô pensando, como assim o Cruzeiro vai mandar o cara para Portugal sem um valor financeiro que agregue com o clube? Isso é um contrato típico da antiga gestão, aqueles contratos burros. Mas eu prefiro que espere o tempo passar, os moldes dessa negociação sejam divulgados para nós e assim eu posso fazer uma avaliação mais profunda e não crítica da atual gestão do Cruzeiro na saída desses jogadores. É possível que o Cruzeiro mantenha um percentual de cada jogador no futuro. Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até o dia 30 de junho de 2021 e os mineiros têm 100% dos direitos econômicos do jogador. Já o Jonathan Monteiro, por sua vez, tem um vínculo até dezembro de 2021 e também tem 100% do jogador. O assédio estrangeiro à dupla é uma novidade, porque os jogadores nem sequer estrearam, estão saindo do futebol brasileiro prematuramente, não gosto disso. O jogador do Cruzeiro nem sequer teve a oportunidade. A gente olha para a lateral esquerda do Cruzeiro com o Giovani, com o João Lucas e vê o Matheus Pereira detonando na base, entendeu? A gente acha que como o Cruzeiro subiu tantos jogadores da base, ele poderia ter tido essa oportunidade esse ano. É um jogador que a gente cobrou por muito tempo que tivesse essa oportunidade, mas o torcedor não terá essa felicidade já que ele está de saída do Cruzeiro. Então, já que vai sair, vai com Deus. Espero mais novidades para saber os moldes dessa negociação, porque foi para sair, sem compensação financeira, apenas para manter uma porcentagem do jogador para uma possível venda no futuro. Aí não compensa, não é mesmo, Cruzeiro? Não vou nem julgar a atual gestão do Cruzeiro por essa negociação, porque os valores e os moldes dessa negociação não foram 100% divulgados para nós. Uma das novidades de quinta-feira foi que a Justiça determinou que o Cruzeiro reativasse o contrato com o lateral esquerdo Dodô. É uma bagunça muito grande, galera. Por que uma bagunça? Porque esse contrato não foi firmado pela atual gestão, e sim pelo Wagner, e sim pelo Itaí, mais um contrato lesível ao Cruzeiro. Por causa disso, só beneficia o Dodô em todos os casos. Não tem como o Cruzeiro ganhar na justiça nenhum contrato que o Cruzeiro assinou que só beneficia o Dodô, nada para o Cruzeiro. A justiça determinou nessa quinta-feira a reativação do contrato entre Cruzeiro e o lateral esquerdo Dodô. O Clube Celeste ainda deve liberar o jogador para voltar às atividades em até 10 dias, sob pena de multa diária de R$100 mil, limitada a R$5 milhões em caso de descumprimento da decisão. Ou seja, o Cruzeiro será praticamente obrigado a trazer o Dodô de volta aos treinamentos, senão terá que pagar essa punição, que é muito alta. O Super Sport teve acesso à sentença da juíza Flávia Fonseca Pereira, da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E ela fala diversos pontos, né, que eu não vou falar aqui para vocês, porque se eu ficar lendo pontos jurídicos aqui, eu vou demorar mais de 10 horas lendo para vocês. Mas uma das partes que eu achei muito interessante, eu gostaria de ressaltar aqui, foi que o Cruzeiro pagará ao atleta no período do dia 1º de 2020 até o dia 31/12 de 2023, ou seja, um contrato de 3 anos, com a remuneração bruta do jogador de R$330 mil mensais. E aí vocês pensam, o salário do Dodô é 330 mil,
a gente pode fazer o seguinte: a gente manda o João Lucas, manda o Marcelo Hermes embora, talvez a gente manda até mais um e paga o salário do Dodô e sai ganhando. Só que não é tão fácil assim, porque o Dodô buscava na justiça o contrato que fosse reativado nos moldes originais, ou seja, o Cruzeiro terá que pagar os salários de 330 mil, luvas de 8,8 milhões de reais, isso mesmo, 8,8 milhões de reais, e repasse de 1,8 milhões à Sampdoria da Itália pela compra dos direitos econômicos do jogador. É o seguinte, o Cruzeiro não pegou, quando acabou o contrato do Dodô, do empréstimo, o Cruzeiro tinha obrigação de comprá-lo e manter mais 3 anos. Isso o Dodô cobrou. Não vem botar culpa no Dodô não, porque ele está cobrando o direito dele. O Cruzeiro assinou, melhor, o Itaí e o Wagner, que não fala mais pelo Cruzeiro, assinou esse contrato lesível ao clube e agora o Cruzeiro terá que pagar. A Defesa Celeste pediu a nulidade das cláusulas por considerá-las lesíveis à instituição. Por quê? Porque foi firmada pela antiga gestão. O contrato firmado pelo Cruzeiro com o Dodô prevê um pagamento mensal, sabe de quanto? 917 mil reais por mês, quase R$1 milhão por mês, brutos ao jogador de março até novembro de 2020, ou seja, a partir de março até novembro, lá para dezembro deste ano, o Cruzeiro terá que pagar ao Dodô 917 mil mensais. O valor é mais de 6 vezes superior ao teto de 150 mil estabelecido pelo clube, que teve queda substancial, nas receitas graças ao rebaixamento. Já é difícil, ainda o Dodô faz isso com o Cruzeiro, não estou culpando ele, porque é direito dele. Dos 917 mil, 330 mil são de salários, 587 são de títulos de luvas e, considerando a 33ª vala, é um terço de férias de 2020. O valor atingiria 1,35 milhões de reais até dezembro deste ano para contar com esse jogador. Só de salário que a gente tem que pagar para ele, sem contar as dívidas que ainda tem do ano passado dele, é muito valor envolvido, é muito dinheiro. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo de ficar mantendo um jogador tão caro. De janeiro de 2021 a dezembro de 2023, o atleta contaria exclusivamente com os vencimentos por mês, ou seja, a partir dessa data, de 2021, o Cruzeiro teria que pagar apenas o salário dos jogadores, mas o problema é até lá, até chegar lá, o tanto de dívida que o Cruzeiro vai ter, sem contar a dívida com a Sampdoria, que vai adicionar o Cruzeiro na justiça, ou seja, é um contrato totalmente lesível, e essa foi a defesa do Cruzeiro na justiça. Não foi um contrato feito pela atual gestão, foi um contrato chamado, como eu chamo, contrato burro, e essas pessoas vão ter o que merecem. Se vocês acham que o bloqueio dos 6,8 milhões na conta dessas pessoas foi bem, não, foi muito pouco. Sabe o que eu senti com isso? Nada. Para mim isso aí não adiantou de nada. Isso é muito pouco pelo que vem ainda pela frente para essas antigas gestão. Quem é que se lembra quando o núcleo dirigente transitório comandava o Cruzeiro? Eles citaram que o Cruzeiro teria direito de receber um seguro de 20 milhões de reais por gestões temerárias. Isso significa que más gestões, antigos gestores roubaram o time. Isso tudo que significa ruim, como seguro de vida que o Cruzeiro tem de 20 milhões de reais para o clube, e será comprovado. Sim, porque o Cruzeiro aguarda a denúncia do Ministério Público para agilizar o seguro de 20 milhões de reais. É um valor muito expressivo, é um valor que deve sim cair na conta do Cruzeiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues não desistiu. Sabem por quê? É muito provável que o Cruzeiro ganhe, porque além do relatório da Kroll, que mostra muita coisa errada, se tivesse sim a denúncia do Ministério Público, o Cruzeiro deve conseguir esses 20 milhões de reais. Um valor aí simbólico, tirando a tudo que eles já tiraram do Cruzeiro, todo o valor que eles construíram, toda essa dívida em apenas 1 ano de gestão ou 2 anos de gestões. A dívida triplicou do Cruzeiro, é muito pouco comparado ao que eles fizeram. E também vale lembrar que o Cruzeiro já conseguiu, por liminar, bloquear 6,8 milhões de Wagner Pires de Sá e Itaí Machado. E vocês estão pensando que é de cada um. Não, galera. Esse valor é de todo. Os dois contados as empresas que eles têm, entendeu? O valor vai ser tirado. Mas, sinceramente, sabe o que esse valor significa? Nada. 6,8 milhões não é nada comparado ao que eles fizeram com o Cruzeiro. Isso é muito pouco. Eu confio no trabalho da Polícia Civil, eu confio no trabalho da Justiça para que procurem mais meios de penalizar essas pessoas. O Clube Mineiro vem agindo nos bastidores para conseguir reaver pelo menos parte do valor que considera ter sido desviado dos cofres azuis e brancos. Todo mundo sabe que teve desvio de dinheiro, só não enxerga quem não quer ver. Espero mesmo que a justiça faça, espero mesmo que o Sérgio Santos Rodrigues continue mantendo sua palavra e continue sendo implacável às pessoas que lesaram ao clube. Fala, Nação Celeste, encerramos
por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Mais uma vez, humildemente, eu venho aqui fazer um convite para vocês nos seguirem lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, muita zoeira do Cruzeiro. Se você também quer participar do nosso grupo do WhatsApp, pode chamar lá no Instagram que eu irei adicionar vocês. Também faço convite para vocês que não são inscritos no nosso novo canal, o Central do Mercado VIP. Tudo sobre o mercado da bola. Galera, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Espero vocês amanhã, beleza? Um grande abraço e fui!